Seja muito bem-vindo ao canal do Luizeira. Hoje nós vamos falar da grande final da UEFA Champions League. É Real Madrid de um lado, Borussia Dortmund do outro. Como surgiu a Champions? Em que ano ela surgiu? Você vai ver tudo aqui nesse vídeo. Mas antes disso, você se inscreva no canal, deixa seu like e vamos nessa! A Champions League, hoje em 1992, ela foi rebatizada como conhecemos atualmente, como UEFA Champions League, e também mudou totalmente o formato dela, tendo a primeira fase, que é a fase de grupos, e posteriormente, dentre oitavas, quartas, semi e a grande final que acontece nesse sábado entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e a final é no inigualável Wembley. A Champions League é conhecida por seus momentos emocionantes e inesquecíveis. Quem não se lembra do gol de voleio do Zidane na final em 2002? Ou aquela grande final em 2005, quando o Liverpool fez um milagre contra o Milan. E recentemente, não tão recentemente assim, a virada histórica do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Lembrando que o Paris Saint-Germain no primeiro jogo venceu por 4-0 e depois, com uma virada heróica do Barcelona em pleno Camp Nou, fez um jogo por 6-1. A Champions League também é palco dos grandes jogadores do mundo, como Cruyff, Maradona, Zidane, Puyol e dentre outros, e até mesmo mais recentemente, como Haaland, Lionel Messi e ele, a besta enjaulada Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da UEFA Champions League com nada mais, nada menos que 141 gols. É mole ou não é? E o Lionel Messi não está muito atrás, que tem 129 gols na UEFA Champions League e é um dos maiores garçons. E agora vamos falar dos dois finalistas, começando pelo Borussia Dortmund. A história do Borussia Dortmund na UEFA Champions League é marcada por momentos memoráveis, pela sua conquista emocionante e participações regulares ao longo desta década. O Borussia Dortmund fez a sua estreia na competição na temporada 95 e 96, e na primeira temporada já foi a grande final que aconteceu em Munique, onde enfrentou a Juventus de Turim e venceu pelo placar de 3-1, e onde se sagrou campeão na sua estreia pela UEFA Champions League. Outro ponto alto do Borussia Dortmund dentro da competição foi a temporada 12-13, comandado por Jürgen Klopp, chegou à final novamente e é em Wembley. Foi em Wembley que aconteceu a final da temporada 12-13 e infelizmente perdeu para o Bayern de Munique pelo placar de 2-1. Com um elenco talentosíssimo como Marco Reus, que está se despedindo dessa temporada do Borussia Dortmund, Hummels, também que é um zagueiro muito experiente e foi campeão do mundo com a Alemanha aqui no Brasil em 2014, estava naquele 7-1. Tem uma base de fãs apaixonada, a Muralha Amarela, que todo mundo se encanta no Signal Iduna Park, aquela muralha maravilhosa, essa base de fãs malucos que prometem invadir Londres neste final de semana. E agora precisamos falar de uma coisa imortal: a relação entre Real Madrid e Champions League. Podemos falar que os dois nasceram um para o outro. Os dois têm uma química. O Real Madrid tem uma química com a Champions League que é coisa de maluco. O Real Madrid não tem uma, não tem duas, tem 14, exatamente 14 títulos de UEFA Champions League. E a história do Real Madrid, como já bem disse, os dois foram feitos um para o outro, começou lá bem no começo também da história da Champions League. Porque o Real Madrid
é um dos fundadores da competição. E o Real Madrid, ele se estabeleceu e precisamos falar também dos ícones do Real Madrid, momentos marcantes, como a final de 2002 com os Galácticos em campos do Real Madrid, quando o Zidane pegou e marcou aquele golaço de voleio contra o Bayern Leverkusen. E também temos que falar um cara especificamente que chegou no Real Madrid e colocou o Real Madrid em outro patamar. Sim, nós estamos falando dele, o Robozão, a besta enjaulada, como você quiser chamar ele. O Cristiano Ronaldo, quando chega no Real Madrid em 2009, muda com a mentalidade vitoriosa que o Cristiano Ronaldo sempre teve e com a ambição do Real Madrid em ter a Champions League. Foi um casamento perfeito. E o Cristiano Ronaldo guiou o Real Madrid por la décima. Um dos momentos mais marcantes na história do Real Madrid. O Real Madrid naquele jogo que estava sendo derrotado para o Atlético de Madrid na final por 1-0, o Sérgio Ramos pegou nos acréscimos, exatamente, nos acréscimos do jogo, consegue empatar, quebra o Atlético de Madrid do Simeone mentalmente e na prorrogação me enfia mais 3. Cristiano Ronaldo sendo protagonista e Real Madrid levantando lá por la décima. Depois da conquista da la décima, Zinedine Zidane veio para ser treinador do Real Madrid e apenas conquistou 3 Champions League consecutivas no ano de 2016, 2017 e 2018. E também temos que falar dos jogadores ícones que fazem esse Real Madrid ser tão imortal, como Di Stéfano, que ajudou e colaborou demais com a sua mentalidade no início da Champions League, com 5 campeonatos. Temos que falar também da sua liderança de Sérgio Ramos e do Cristiano Ronaldo, que mudou o patamar de time, mudou a visão do Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo e ser esse time com uma mentalidade vencedora. Agora que já falamos tanto do Borussia, da sua história, da história do Real Madrid e da história da Champions, vamos nos recordar um pouco como que foi a temporada dessa UEFA Champions League, que acontece essa grande final. Na fase de grupos, o Real Madrid foi totalmente dominante. 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos conquistados. Totalmente invicto na Champions League na fase de grupos. Enquanto o segundo colocado nesse grupo C era o Napoli, que estava com 10 pontos. As oitavas de final para o Real Madrid já não começaram fácil. Enfrentou o Red Bull Leipzig lá na Alemanha, venceu por 1-0 e no jogo de volta no Santiago Bernabéu empatou em 1-1. Só que no agregado foi 2-1 e o time de Carlo Ancelotti avançou para as quartas de final, onde enfrentou o poderosíssimo, o atual campeão da Champions League, o todo-poderoso Manchester City. Contra o Manchester City, foi 2 jogos. Quem não viu, perdeu. Mas você pode ver aí na internet que você vai ver 2 grandes jogos. Que foi o primeiro jogo, Santiago Bernabéu, foi um empate por 3-3. E o segundo jogo contra o City foi um empate em 1-1. Só que aí veio a frieza, a tranquilidade também, que o Vini Júnior jogou demais esse jogo. E nos pênaltis avançou para a semifinal e venceu o jogo nos pênaltis por 4-3. E na semifinal foi 2 jogos para lá de emocionantes. E o nome dos 2 jogos tem somente um dono: Vini Júnior. Vini Júnior jogou demais os 2 jogos, porque no jogo da ida da Alemanha foi um empate em 2-2. Só que o Vini
moeu, destruiu. E no jogo de volta, o moleque tava impossível dentro de campo. Mas, para você ter uma ideia, o Real Madrid massacrou no primeiro e no segundo tempo. Quase no finalzinho do jogo, o Bayern de Munique abre o marcador, estava colocando o Bayern de Munique na grande final. Só que aí surge o que é o lindo do futebol, o herói improvável, Joselu. Ele entrou, marcou 2 gols, colocou o Real Madrid na final da UEFA Champions League. E agora precisamos falar do seu adversário, o Borussia Dortmund, que no grupo F, que estava no grupo da morte, com Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle, todas as casas de apostas estavam falando que ele não ia se classificar, mas foi lá e meteu o primeiro colocado com 11 pontos e o Paris Saint-Germain classificou na segunda posição com 8 pontos. Quando o Borussia pegou e passou para as oitavas, já pegou de cara um oponente muito difícil, que é o PSV. No primeiro jogo, no jogo de ida, foi um jogo por 1-1. Já no jogo de volta, que foi no Signal Park, que é um estádio maravilhoso que a gente já falou aqui, o Borussia Dortmund venceu por 2-0 e se classificou para as quartas de final. Quartas de final já é emocionante. Agora a gente pegar o Atlético de Madrid é mais emocionante ainda. E no primeiro jogo o Atlético venceu o Borussia por 2-1. E meus amigos, na Alemanha a conversa é diferente. Valeu sim o poder da casa e o Borussia Dortmund pegou e venceu dentro de casa o Atlético de Madrid por 4-2. E no agregado foi um 5-4, um jogo muito difícil para o Borussia, mas o Borussia pegou, foi lá, fez por merecer e estava na semifinal da Champions. E o caminho do Borussia não era para ser fácil para chegar até essa grande final. Tinha que pegar e fazer um desafio das alturas. Enfrentou o todo-poderoso, o multimilionário, um dos melhores jogadores do mundo, que é Kylian Mbappé. Pegou no primeiro jogo, que foi na Alemanha, venceu por 1-0 o Paris Saint-Germain, e no jogo de volta, no Parque des Princes, meu francês está chique, venceu novamente o Paris Saint-Germain e o Borussia está na final da UEFA Champions League. Agora é com vocês. Quem vocês acham que vai vencer essa grande partida? Porque é daqui a pouquinho, hein? É daqui a pouquinho que acontece esse grande jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Quem vai ser as suas apostas? Vai ser o todo-poderoso, o imortal da Champions, o Real Madrid, ou o Borussia Dortmund com Marco Reus, com Hummels, para pegar e fazer aquela virada e serem campeões da Champions League? E ainda lembrando, hein? De um lado temos a despedida de Marco Reus, de outro temos a despedida de Toni Kroos. Quem sairá campeão deste duelo? Você acompanha todo o pós-jogo aqui no canal do Luizeira. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não deixe de ativar os sininhos de notificação. E vamos nessa!